Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabi da UED. Eu sou especialista em gestão de eventos por dentro do aplicativo da UED Pro. E a intenção dessa aula é conseguir ajudar vocês a trazer os processos que vocês já fazem hoje de forma manual para dentro do aplicativo, porque a gente sabe que hoje a tecnologia ela é algo que é uma necessidade, não um luxo. Então, trazer os nossos processos que estão de forma manual, que está levando muito do nosso tempo, é importante. Então, a intenção da nossa aula é justamente isso. Então, eu vou trazer aqui todos os pontos, vou trazer todas as ferramentas que a gente usa para conseguir ajudar vocês a fazer essa migração para dentro da UED Pro, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou começar a explicar como que tudo isso funciona. Certo. O primeiro momento, quando a gente entra aqui dentro do aplicativo, a gente vai ter acesso a essa parte aqui do início, mas o começo de jornada seria aqui nessa etapa de vendas, tá? Então, a primeira etapa seria, de fato, cadastrar o nosso cliente. Lembrando que a intenção do aplicativo é para você que trabalha hoje com gestão de eventos, que é um fornecedor, então, que faz todos esses processos, que a gente vai conseguir te ajudar a centralizar todas as informações aqui dentro. Então, a gente tem do começo ao fim da jornada. Então, o começo da jornada realmente é a parte de clientes, onde a gente começa a cadastrar esses clientes, tá? Então, aqui a gente, aqui na parte vendas e clientes, a gente tem a opção de cadastrar um cliente, tá? Então, aqui em novo cliente, eu vou fazer junto com vocês para mostrar como é que funciona, tá? Eu vou colocar, por exemplo, Daniel, que é o nome do meu cliente. Se eu tiver um sobrenome, eu posso colocar. E aí, aqui eu vou colocar o telefone do Daniel, tá? Eu vou colocar aqui um número qualquer, só para mostrar para vocês. Se eu já tiver um status também, eu já posso colocar. Isso aqui é muito importante, porque vai definir o nível de interesse para que a gente consiga encontrar esse cliente depois. Então, por isso que essa parte ela é tão importante, tá? Então, mesmo que eu seja só um cliente interessado, se é um cliente que a gente enviou uma proposta, a gente já consegue ter esse controle aqui por dentro da UED Pro, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, que é um cliente interessado, porque a gente sabe que, às vezes, o cliente chama a gente ali no WhatsApp para pedir alguma informação, começa a demonstrar interesse, mas não necessariamente ainda é um negócio fechado. Então, a gente tem todos esses status em que a gente pode trabalhar, tá? Eu vou colocar aqui que é um cliente interessado. Se eu tiver um e-mail também, eu posso colocar data de nascimento também, Instagram. Isso tudo são informações que vocês, se vocês tiverem e quiserem alimentar aqui, é muito legal. Mas é super importante a gente colocar a data do evento, tá? Então, se a gente já tiver essa informação, é interessante a gente colocar. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, dia 6/10 de 2026, por exemplo. E também, se eu tiver um valor, eu posso também colocar, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, um valor de 20 mil reais, só para a gente colocar aqui para ter como exemplo. E aí, no tipo de evento também eu posso colocar. Eu vou deixar aqui como casamento, só para a gente ter uma noção de como que vai ficar. Tranquilo, já cadastrei esse cliente aqui. Eu já tenho outros clientes cadastrados aqui para conseguir mostrar para vocês também como esse filtro funciona. Então, depois, quando a gente começa a alimentar essa base de clientes, esse funil de vendas, essas etapas, a gente consegue filtrar pelo interesse. Então, depois a gente consegue vir aqui e colocar e ver quantos clientes são interessados, quantas pessoas a gente já enviou proposta, e consegue tendo essa visualização, além também do tipo do evento. Então, por exemplo, eu quero ver quantos são de casamento, quantos são para 15 anos. Então, a gente consegue ter toda essa visualização por aqui dos nossos clientes, tá? Numa segunda etapa, então assim, a gente começando do 1 ao 2 ao 3, a segunda etapa seria a gente cadastrar o evento desse cliente. Então, por exemplo, nós botamos ali que ele é um cliente interessado. No segundo momento ele já passou para uma negociação e a gente passou ele para um negócio fechado, tá? Então, eu vou vir aqui no Daniel e vou colocar aqui, por exemplo, que ele é um negócio fechado, que deu tudo certo.
e a gente atualizou aqui o status dele, a gente vai vir para a etapa de eventos, tá? Então, a gente vai vir aqui em eventos e vai adicionar um evento. Essa etapa aqui, ela é muito interessante, porque é aqui que a gente começa a falar, de fato, de centralizar a organização de um evento específico, tá? Então, como vocês podem estar vendo aqui na minha tela, eu tenho vários quadradinhos. Cada quadradinho desse foi um evento que eu criei dentro do meu painel, tá? Então, a ideia é que cada quadradinho desse é como se fosse uma pasta onde eu vou começar a organizar e centralizar todas essas informações, tá? Então, eu vou vir aqui em adicionar evento e vou criar o meu evento. Então, eu botei ali que é 15 anos e aí, quando eu clico aqui em cliente, eu vou adicionar um cliente. Então, lembrando, eu estava em adicionar evento, vim aqui para criação do evento e ele está me perguntando o cliente. Então, o Daniel, que eu cadastrei lá no início, ele vai aparecer aqui, tá? Então, toda vez que a gente fizer a criação de um cliente e a gente precisar vincular ele, o nosso sistema já é inteligente, ele já puxa esse cliente aqui para nossa visualização, tá? Então, eu já consigo puxar o Daniel, tá? Então, como eu lá no início já tinha colocado a data do evento, o nosso sistema já puxou essa informação também. Então, essa parte é super tranquila de fazer. Aqui ele está me perguntando o companheiro do cliente, então eu vou colocar aqui, por exemplo, a Daniela, só para a gente, de exemplo aqui. Se eu quiser também, eu posso colocar também o horário de início do evento, o local do evento, se eu já tiver, e um teto de gastos para esse evento também, se eu já tiver, tá? Então, eu vou colocar aqui 20 mil reais ali, que a gente tinha comentado, e vou fazer a criação desse evento. Quando eu crio o evento, a gente já vai aparecer essa visualização aqui para vocês. Dando um contexto para vocês do que é isso, tá? Hoje nós temos a WED Pro, que é a plataforma de gestão de eventos focada para o mercado de evento, para profissionais que trabalham com eventos, e nós temos a WED, que é o site do evento do cliente, tá? Então, a partir do momento que o cliente ele fecha com vocês, ele vai ter acesso a esse site para fazer a criação do site do evento dele, tá? Então, ali com lista de presentes, lista de convidados e todas as informações do evento que ele quiser colocar ali, além de todas as personalizações. Então, aqui, quando vocês criam um evento, já vai aparecer para vocês o que o cliente de vocês ganha com isso. Então, ele ganha o plano premium da WED, ele ganha o domínio personalizado e ele ganha a taxa exclusiva de 3,88 na lista de presentes do site do evento, tá? A gente já envia automaticamente para essa pessoa se vocês colocarem ali o número do WhatsApp, tá? Então, aqui o botãozinho já está ativado para enviar automaticamente, mas se vocês quiserem mandar uma mensagem personalizada, explicando melhor, enfim, como que o site funciona, é só desativar esse botão aqui e enviar, tá? Mas eu vou colocar aqui para enviar automaticamente e pronto, a gente fez a criação desse evento. Então, assim, aqui que a gente vai começar a centralizar tudo isso. A primeira etapa que ela abre é essa parte aqui de organização, tá? Essa parte aqui, ela é muito importante porque ela é como se fosse, de fato, o coração de tudo isso, tá? Da organização. Num primeiro momento, a gente tem opções de checklist, tá? Então, checklist de tarefas para aquele evento. A primeira opção aqui é teste o nosso checklist modelo. Aqui a gente tem um checklist pronto para casamentos, então assim, a gente já conseguiu criar um checklist super inteligente, enfim, voltado para casamentos. Mas se não for um evento de casamento, se for, por exemplo, 15 anos, formatura, vocês podem clicar aqui em organize assessoria sob medida para o evento X, tá? Então, a gente tem inteligência artificial aqui dentro que vai conseguir gerar um checklist de vocês para aquele evento. Depois, a gente tem a opção modelo salvo ou outro evento. O que é isso, tá? Digamos, tá? A gente fez ali uma formatura, tá? Saindo um pouco desse contexto aqui de casamento. A gente fez um evento de formatura e eu, Gabriela, assessora, por exemplo, eu já tenho o meu checklist para formaturas. Então, eu quero deixar isso registrado e toda vez que eu for fazer uma formatura, eu quero usar esse checklist, por exemplo. Aí, a gente vai vir aqui em modelos, a gente vai criar esse checklist aqui dentro de modelos e vai deixar salvo.
Quando a gente criar esse evento de formatura, a gente vai vir aqui em modelo salvo e vai puxar esse modelo de formatura que a gente já criou, tá? Então, essa que é a intenção de deixar os modelos salvos, é vocês já deixarem registrado ali checklists que vocês já criaram e já usam no dia a dia de vocês. Ou vocês podem também começar a organizar isso do zero, tá? Então, vocês podem criar um checklist exclusivo para aquele evento. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o nosso checklist modelo, já que a gente fez a criação aqui de um evento de casamento, né? Então, eu vou testar aqui o nosso modelo. E, basicamente, eu vou mostrar para vocês como que ele funciona, tá? Então, a gente tem aqui uma tarefa mãe. Então, dentro dessa tarefa mãe, nós temos as subtarefas, onde a gente consegue dando ok nessas tarefas, tá? Isso aqui é tudo personalizável, tá? Então, os prazos para a conclusão, então, assim, quanto tempo antes a gente precisa que aquela tarefa seja feita, se existe um dia exato que aquela tarefa precisa ser feita e se isso possui uma decisão do cliente ou não. Essa etapa aqui ela é muito importante porque depois toda essa organização a gente pode compartilhar com o cliente, tá? Mas isso eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente, tá? Mas, basicamente, é isso, tá? A gente vai ter aqui a nossa tarefa mãe, as subtarefas, onde a gente consegue adicionar e excluir tarefas, tá? Além disso, de visualizar isso que a gente está vendo em planejamento, a gente também consegue visualizar em calendário, tá? Que daí a gente consegue ver o que a gente precisa fazer primeiro, de acordo com o tempo que a gente colocou em cada tarefa, tá? Então, isso é muito legal e vocês conseguem ir dando ok nessas tarefas. Dentro disso aqui também, a gente consegue já começar a vincular outras informações aqui dentro. Então, a gente tem a opção aqui de adicionar um fornecedor. Então, da mesma forma que a gente consegue cadastrar os clientes lá no começo, que eu comentei com vocês, a gente consegue também fazer um cadastro de fornecedores, porque a gente sabe que vocês têm fornecedores que vocês sempre trabalham, que vocês sempre indicam, então a gente deixa isso disponível aqui. Então, é só vocês virem aqui em fornecedores, tá? E fazer o cadastro dessas pessoas. Ou também a gente pode fazer, conforme a gente for trabalhando com essas pessoas, a gente pode ir colocando aos poucos aqui. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui nessa opção de celebrante, tá? Eu tô aqui em celebrante e eu já sei quem vai ser o celebrante desse casamento. Então, eu vou vir aqui em adicionar fornecedor, vou vincular fornecedor, já vai aparecer aqui as pessoas que eu sempre indico, que eu já tenho cadastrado, qualquer coisa eu posso adicionar um novo fornecedor, tá? Mas, digamos aqui que o Paulinho vai ser o nosso fornecedor. Então, eu já vinculei ele aqui e ele já vai aparecer aqui vinculado à minha tarefa, o que é muito legal e muito mais organizado, tá? Depois disso, tá? Então, eu vinculei aqui nessa tarefa, depois eu consigo também clicar aqui em cima em fornecedores e sempre vendo todos os fornecedores que eu for colocando também na minha organização, tá? Então, podem ficar tranquilos quanto a isso, tá bom? Depois a gente tem a nossa ferramenta de assinatura de contrato, tá? Então, isso aqui é para fazer a assinatura dos contratos que vocês montaram aí nos documentos de vocês, tá? Então, é só clicar aqui em adicionar contrato, novo documento, e é super tranquilo de fazer, tá? Vocês vão vir aqui vocês vão adicionar o contrato, vai fazer o upload desse contrato, depois é só adicionar um número e o nome das pessoas que precisam fazer a assinatura desses contratos e nós vamos enviar para todo mundo ali pelo WhatsApp para fazer a assinatura desses contratos, tá? Então, é super fácil, rápido de fazer e vocês vão ter esse contrato com validade jurídica. Então, isso já é uma coisa que a gente também já consegue centralizar. Checklist de tarefas, fornecedores e contratos até aqui. Tem mais coisas que a gente consegue centralizar também, tá? Eu já criei aqui um contrato para conseguir mostrar para vocês como que fica, tá? Então, se a gente clicar aqui em contratos, claro, se eu fizer por aqui, ele vai ficar aparecendo o contratozinho aqui, mas se eu clicar aqui também em contratos, eu vou conseguir mostrar para vocês. Esse contrato que eu criei, ele tá em um outro evento, mas eu já mostro ele para vocês também. Depois a gente tem a opção aqui de documentos.
então eu consigo centralizar isso também. Então eu vou vir aqui em novo documento, eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de guardar os documentos, então aqui eu posso guardar contratos, orçamento, inspirações, plantas baixas, enfim, tudo que for enviando para vocês ali pelo WhatsApp, tudo que for acontecendo no planejamento, vocês conseguem ir armazenando aqui dentro. Ou vocês podem criar um documento. Então aqui a gente tem a opção de gerar cronograma, gerar briefing e tudo mais, e guardar essas informações aqui e fazer também a criação do documento, tá? A gente tem também a opção de adicionar pagamentos, então a gente pode criar pagamentos. Então, vamos falar aqui sobre assessoria cerimonial, por exemplo, tá? Eu vou criar um pagamento para mim, por exemplo, para mim que sou a assessora, e vou colocar aqui um pagamento para mim. Então, eu vou vir aqui em condições de pagamento, posso colocar aqui um valor total, então, por exemplo, R$1.000. Eu consigo colocar se esse pagamento possui entrada ou não, e eu também consigo colocar se isso possui parcelas ou não. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, que são 4 parcelas mensalmente, e aí aqui eu consigo colocar a data do vencimento dessas parcelas, tá? Então, aqui eu criei aqui dia 10/10/2025, e aí o nosso sistema já é super inteligente e ele entende os valores e a data de cada parcela, tá? E aí, quando a gente cria aqui, já vai ficar as condições de pagamento, e aí a gente consegue colocar a parte pagante, então o Daniel, que seria o meu cliente, e eu posso me colocar aqui como parte recebedora, por exemplo. Dentro dessa funcionalidade também a gente pode ativar os lembretes de pagamento, tá? Isso aqui vai ser enviado uma mensagem 48 horas antes para a pessoa que precisa realizar o pagamento lembrar que ela precisa realizar este pagamento para você, tá? Então é só criar esse pagamento e a gente já consegue centralizar tudo isso. Então aqui a gente já consegue ver que foi R$0 pago de R$1.000. E conforme a gente for dando, que a gente vai recebendo esses pagamentos, então, por exemplo, aqui em detalhes de pagamento, a gente vem na parcela 1, a gente consegue mudar esse status para pago. Se precisar também, a gente pode guardar um comprovante de pagamento aqui dentro. E a gente também tem a opção aqui de link de pagamento. O que é esse link de pagamento? O aplicativo, ele vai funcionar como uma maquininha de cartão se vocês ativarem isso aqui, tá? Que é o nosso link. Você vai ativar, envia para o cliente, e aí o cliente vai conseguir pagar vocês no cartão de crédito, e isso vai entrar na carteira de vocês, tá? Então, além de mudar os status ali, se eles fizerem o pagamento para vocês, vocês também conseguem disponibilizar a opção de pagamento em cartão de crédito através do nosso link, tá bom? E aí a gente salva aqui. E aí a gente já consegue ver que a gente já recebeu R$250 de R$1.000. Então, fazendo um resumo assim do que eu trouxe para vocês até agora, a gente consegue centralizar tudo em organização, a gente consegue adicionar fornecedores, fazer assinatura de contratos, adicionar documentos e também adicionar pagamentos, tá bom? Depois, comentando que eu tinha comentado no começo da aula com vocês sobre o site do cliente, tá? O site do cliente, como vocês podem ver, aqui tá em laranjinha, tá? Isso significa que o cliente ele não ativou o site ainda. Eu vou entrar em um outro evento aqui que eu tenho, que eu já tenho o site ativo para mostrar para vocês como que isso aparece para vocês e também para explicar tudo como é que funciona, tá? Então, eu vou partir para esse outro evento. Esse Gabriela e Paulo aqui, eu já tenho evento criado. Evento criado não, eu já tenho o site ativo. Então, quando eu clico aqui em site, eu já consigo ver quantos acessos eu tive, que o cliente teve nesse site e quantos presentes a gente recebeu, tá? Então, aqui a gente tem a visualização de como que já tá a personalização desse site, tá? Então, a gente tem a opção aqui de editar o site. Isso aqui a gente vai entrar para poder ajudar o cliente se eles precisarem de qualquer auxílio. Então, assim, se eles tiverem qualquer dúvida, precisarem de ajuda de vocês para alguma coisa, vocês conseguem ajudar clicando aqui em editar o site. Visualizar o site é como o convidado vai ver esse site, como que ele está vendo esse site, tá? Como que ele está pronto.
tá? Então, é basicamente isso. A gente deixa essa visualização disponível para vocês também, porque vocês ganham bonificações com a lista de presentes do cliente, então, conforme ele vai recebendo presentes, a gente tem a divisão ali das bonificações, então, por isso que a gente disponibiliza essa opção também, tá? E depois, a gente tem a parte aqui dos convidados, tá? Isso aqui também é uma visualização que a gente deixa disponível, mas que leva vocês até o site do cliente também, porque a lista de convidados, ela é feita por dentro do site do cliente, tá? Porque é lá que os convidados entram para ver todas as informações do evento e também para conseguirem confirmar a presença, tá? Então, vocês vão vir aqui em editar a lista na visão do cliente, para vocês conseguirem fazer essa lista de convidados e também fazer a ativação do RSVP automático ali para confirmação de presença, tá? O RSVP, ele é as mensagens de confirmações automáticas que a gente envia, tá? Aqui dentro da lista de convidados, então, eu entrei aqui dentro do site do cliente, eu estou em lista de convidados. A gente tem a parte de começar a adicionar os convites. A gente tem duas formas de fazer isso. A gente pode fazer por planilha, então a gente vem aqui em importar e exportar, importar convites, e a gente já tem o nosso modelo pronto de planilha, tá? Então, no caso, é só baixar a nossa planilha, a gente já tem as colunas prontas, então onde precisa colocar o nome do convidado, onde colocar se é adulto, se é criança, onde colocar o status também daquele convidado. Então, é só acessar esse modelo, alimentar essa planilha, salvar essa planilha e colocar ela aqui dentro do aplicativo, que nosso sistema vai conseguir entender ela, tá? Qual outra opção que a gente tem? A gente tem a opção de criar essa lista de convidados de forma manual. Para fazer a criação eu vou mostrar para vocês como que a gente cria um convite de forma manual, porque eu acho que é um pouquinho mais fácil de fazer, mas a proposta é a mesma. Então, se a gente fizer aqui da forma manual e depois a gente passar ali para uma planilha, vai ser bem tranquilo também, tá? Então, a gente vai vir aqui em adicionar convite, e aí eu vou colocar a identificação do meu convite, tá? Então, o nome do meu convite. Então, eu vou colocar aqui Sônia e família, por exemplo. E aí aqui eu vou colocar o telefone da Sônia, que é a dona do meu convite. E aí depois, se eu tiver o e-mail, eu posso colocar também. E aí eu vou colocar os convidados desse convite. Então, a Sônia, que é um adulto. Aí eu vou colocar o marido da Sônia, o Devaldo, por exemplo. E vou colocar o filho deles, a Patrícia, tá? Eu vou botar aqui que a Patrícia é uma criança, por exemplo. E vou salvar. E pronto, o meu convite está pronto, tá? Então, eu tenho aqui Sônia e família, e as pessoas que estão dentro desse convite é a Sônia, o Devaldo e a Patrícia, tá? Depois da minha lista de convidados pronta, a gente vai vir aqui em lembretes automáticos para definir a data da confirmação de presença que nós vamos enviar automaticamente, tá? O cliente de vocês vai ter direito a 3 mensagens automáticas, tá? Então, a gente vai clicar aqui em lembretes automáticos, a gente vai vir em data dos disparos e vai definir a data do último disparo. Então, é o dia que a gente vai querer que a última confirmação de presença aconteça. Então, a gente vai colocar aqui, por exemplo, que vai ser 10 dias antes do evento a última mensagem. E aí, o segundo e o primeiro disparo, eles vão ser calculados automaticamente, sempre numa janela de 7 dias, tá? Então, aqui vocês já vão conseguir visualizar a data do primeiro, do segundo e do terceiro disparo, tá? Quando a gente salva as datas, é só a gente esperar isso acontecer, tá bom? Dentro disso aqui também, eu acho sempre muito legal, porque eu sei que hoje o RSVP e a confirmação de presença é uma demanda muito grande e é um passo muito importante para toda a organização dos eventos, tá? Então, a gente tem aqui como gerenciar muito bem todas essas confirmações. Então, tanto pelos status, então, quem tem resposta, quem vai comparecer, quem não vai comparecer, quanto a quantidade de adultos, a quantidade de crianças e as idades das crianças, tá? Porque onde a gente pega essa informação, por exemplo, da idade das crianças? Aqui, em gerenciar confirmações, a gente tem a opção de colocar perguntas obrigatórias, tá? Quando a gente cria perguntas, significa que quando o convidado for confirmar a presença, ele vai ter que responder o que vocês colocarem ali como pergunta. Se a gente coloca o cliente, o convidado ali como uma criança, a gente vai perguntar obrigatoriamente ali a idade dessa criança, mas
Digamos que a gente vai fazer uma lembrancinha específica, ou a gente precisa saber se tem algum intolerante à lactose, por exemplo, ou alguma alergia, a gente pode vir aqui adicionar essa pergunta. Então, você tem alguma alergia ou você é intolerante à lactose? A gente consegue colocar essa pergunta aqui na confirmação de presença, tá? A gente tem a opção também de aceitar acompanhantes ou aceitar todas as respostas e fazer, por exemplo, uma lista de convidados mais aberta, assim. Então, o nosso RSVP e a nossa lista de convidados, ela é bem completa. Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos, a gente sabe que é um processo bem delicado e a gente vai conseguir, principalmente, fazer com que isso entre na tecnologia de uma forma bem positiva para vocês, tá bom? Depois que a gente estava aqui em lista de convidados, tá? Eu vou sair porque a gente entrou dentro do site do cliente para conseguir fazer isso. Saindo daqui, a gente tem aqui a parte de recepção. Então, todo mundo que estava ali na nossa lista de convidados vai migrar para a nossa recepção, tá? Então, a gente consegue ver essas pessoas e a gente consegue ir dando check-in conforme as pessoas vão chegando no evento. Pelo nome desse convidado, pelo nome do convite ou pelo número da mesa, que a gente também pode organizar aqui por dentro da plataforma, tá? Então, por exemplo, o Gabriel chegou, tá? Eu vou escrever aqui o Gabriel e aí eu consigo ver os convites que tem Gabriel no nome e consigo ir dando check-in aqui dentro, tá? Então, eu abri ali o convite, dentro do convite do Gabriel tem a Ana Luísa e a Ana Lua e essas pessoas chegaram, tá bom? Então, eu consigo colocar check-in nisso. Lembra que um pouquinho antes eu comentei sobre os contratos, que a gente tinha feito uma assinatura? Clicando aqui em contratos, eu fiz um contrato para poder mostrar para vocês como que ele fica, que ele já foi assinado, tá? Então, eu fiz a criação do contrato ali conforme eu tinha explicado para vocês, e aqui a gente já consegue ver isso assinado, tá? Então, as pessoas que assinaram, e aí é só vocês baixarem esse contrato, tá? Basicamente, eu acho que eu consegui dar uma pincelada com vocês como tudo funciona, mas dando uma recapitulada em tudo. Organização, então, a gente tem checklist de tarefas, onde a gente tem aqui o nosso modelo, por exemplo. Checklist de tarefas, onde a gente vai conseguir centralizar os contratos, os fornecedores do evento, fazer os pagamentos do evento também, então criar pagamentos para o evento, e também fazer a organização aqui de documentos, tá? E além de conseguir também acompanhar o site do nosso cliente, então conseguir ajudar ele nisso, além de vocês conseguirem oferecer um diferencial ali, podendo fornecer esse site para o cliente de vocês, tá? Além de tudo isso, tá? Então, a gente estava aqui em clientes, a gente passou aqui para eventos, onde a gente viu aqui todos esses quadradinhos aqui que são os eventos que a gente criou. A gente tem aqui a parte dos fornecedores, que eu tinha comentado também com vocês, onde a gente consegue cadastrar todos os nossos fornecedores e já ter essa visualização dos fornecedores que a gente sempre indica. E a gente também tem a opção de criar orçamentos, tá? Essa ferramenta ela é bem legal, porque vocês conseguem deixar esse processo, além de tecnológico, então a gente já está migrando para o digital, a gente consegue deixar esse processo bem personalizado, tá? Então, a gente vai vir aqui, por exemplo, em novo orçamento, e aí a gente vai colocar novo orçamento. Ai, peraí. Novo orçamento, a gente vai vir aqui em novo orçamento, a gente vai colocar aqui os dados do evento, o tipo de serviço, itens do orçamento, as formas de pagamento. Se vocês quiserem colocar algum anexo, vocês também conseguem colocar. E também conseguem escrever aqui alguma coisa pro cliente, que ele vai sentir que realmente aquilo foi bem personalizado e a gente vai fazer a criação desse orçamento. Quando a gente cria o orçamento, vai ser gerado um link e esse link vocês conseguem enviar para o cliente ter acesso a essas informações e ao orçamento de vocês. Então, a gente consegue atender vocês em toda a organização do evento, então, desde o começo ao fim da organização. Então, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Deixem feedbacks na comunidade, comentem nesse vídeo se vocês querem que a gente continue fazendo. A ideia é que a gente consiga
transmitir aula de pelo menos de 15 em 15 dias. Se vocês acharem que faz sentido, a gente fazer mais aprofundado em cima de cada ferramenta. Então, o feedback de vocês é muito importante. E é isso, muito obrigada por assistirem. Até a próxima!